Vejam o quebra-cabeça que é a Suíça. Com uma área menor que a do estado do Rio de Janeiro, não tem 1 centímetro de litoral. É uma das terras mais pobres em minerais que se conhece. Não tem uma gota de petróleo que possa chamar de sua e mal consegue um saco de carvão. Quanto à agricultura, o clima e a topografia são inóspitos a quase tudo. Há 300 anos, a Suíça se mantém fora das guerras europeias, principalmente porque, durante todo esse período, não apareceu um invasor sequer que realmente a quisesse. Com tudo isso, os suíços estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Em renda per capita, comparam-se aos norte-americanos, alemães e japoneses. Sua moeda é das mais fortes do mundo. Como conseguem isso? Conseguem-no porque são os investidores, especuladores e jogadores mais espertos do mundo. O autor Max Gunter traz no livro Axioma de Zurique os conselhos dos banqueiros suíços para orientar seus investimentos. E aqui ele mostra, que os banqueiros suíços eles pensam de uma forma diferente da maioria da população mundial, e esse modelo de pensar acabou se popularizando por diversos grupos de pessoas, e por isso que esse modelo de pensamento se reflete na riqueza da população. E ele traz o seguinte aqui, ele já começa com um pensamento que fala que na vida, para qualquer espécie de ganho, em dinheiro, em estatura pessoal, o que quer que se defina como ganho, você tem de arriscar um pouco de seu capital material e ou emocional. Tem de comprometer dinheiro, tempo, amor ou alguma coisa. Os suíços concluíram que a maneira sensata de levar a vida não é fugindo dos riscos, mas aprendendo a deliberadamente se expor a eles. É entrar no jogo, apostar, mas não a maneira irracional da lagarta. Ao contrário, apostar com cautela e deliberação. Apostar de tal maneira que grandes ganhos sejam mais prováveis que grandes perdas. E aí ele conclui, apostar e ganhar. A maioria dos especuladores suíços bem-sucedidos dá pouca atenção aos conselhos convencionais sobre investimentos, porque o sistema deles é melhor. Olha que coisa louca. E aqui, ao longo do livro, ele vem destrinchando diversos conselhos tradicionais sobre investimentos, ou que a maioria dos consultores acabam colocando como verdades, E ele mostra que, na verdade, essas verdades, entre aspas, não são válidas para todo lugar do mundo e nem são as que mais podem proporcionar o enriquecimento das pessoas. E aqui ele traz com relação a evitar riscos, Muitas pessoas buscam pura e simplesmente a segurança dentro dos seus investimentos, e porque quando você se expõe ao risco, você acaba se preocupando, isso muitas vezes gera uma certa ansiedade, e ele fala o seguinte, preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Esse ponto é interessante porque muitos conselhos sobre finanças falam sobre o seu perfil de investimento, E que você não pode extrapolar o limiar de risco que ultrapassa ali o seu perfil, porque senão isso vai te gerar muita preocupação. E ele fala que preocupação na verdade é sinal de saúde, e essa preocupação faz parte. Se você não tem um mínimo de preocupação ali com seus investimentos, isso significa que você não está arriscando bastante, ou seja, você está limitando o seu potencial de retorno, o seu potencial de crescimento financeiro. E ele complementa, se o seu principal objetivo na vida é fugir das preocupações, você nunca deixará de ser pobre. Olha que tapa na cara que ele dá, Avançando aqui, ele fala o seguinte, todo investimento é especulação. A única diferença é que alguns admitem isso e outros não. E ele fala que os suíços, eles aprenderam a enxergar todo tipo de investimento como algo especulativo. E eles lidam com essa verdade no dia a dia deles. Por mais digno que pareça, não existe investimento sem risco. E avançando nessa questão de riscos, nessa questão de especular, ele fala aqui o seguinte, se apostar $100 e dobrar o dinheiro, você continuará pobre. A única maneira de derrotar o sistema é apostando quantias que valham a pena. Isso não significa que deve jogar com somas que perdidas levariam você à bancarrota. Se a quantia for tão pequena
a ponto da sua perda não representar diferença significativa, o mais provável é que tampouco trará ganhos significativos. Aqui ele já questiona aquele conselho tradicional de que você tem que diversificar desde o início seus investimentos, de que por mais pequeno que seja a quantia que você vai investir, você precisa colocar em diversas cestas. E ele fala que não. Cara, se você está diversificando ali o pouco, você está reduzindo já as suas possibilidades de sucesso, de grandes retornos. Porque se você está investindo pouco, o seu retorno em números absolutos já tende a ser pouco. E se você pega esse pouco e ainda diversifica, o pouco do retorno absoluto vai ficar ainda menor. Então, muitas vezes você precisa se concentrar, colocar foco em determinadas possibilidades, em determinadas oportunidades. Poucas e boas oportunidades que podem te gerar grandes retornos. Mas ele deixa claro que isso não significa investir valores em que, caso você esteja errado ou caso você perca essa quantia, você possa acabar indo à falência. Ou seja, você deixa determinado capital em segurança para te dar essa solidez e essa segurança financeira para você não ir à falência, mas você expõe um determinado valor a possibilidades de crescimento. Avançando nessa questão dos investimentos, ele traz um ponto referente a permanecer tempo demais com uma determinada posição de investimento. E ele fala o seguinte: não estique a sua sorte. No jogo ou no curso de uma jogada especulativa, de tempos em tempos haverá períodos de ganhos. Você achará tão bom que vai desejar que durem para sempre. Com certeza terá o bom senso de admitir que a realização de tal desejo é impossível. Mas se tiver sido agarrado pela ganância, vai se convencer a esperar ou a acreditar que tais períodos irão durar pelo menos um bom tempo, e mais um pouco, e um pouquinho mais, e irá navegando na crista da onda até que você e o seu dinheiro se precipitem em uma cachoeira. O que queremos ressaltar é que não se pode saber de antemão quanto vai durar um período de ganhos. Pode durar muito tempo, mas também pode acabar quando o relógio marcar o próximo segundo. E aqui ele traz exatamente a importância de você saber sair enquanto você está em alta. Muitas pessoas esticam a sorte e ficam apegadas ao investimento ali que ele está crescendo e crescendo cada vez mais e esquecem que aquilo não vai durar para sempre. Elas deixam que a ganância faça com que ela permaneça tempo demais em uma determinada posição. Muitas vezes é legal você sair, realizar esse lucro, colocar o lucro no seu bolso e buscar uma outra oportunidade. Por mais que aquilo ali continue crescendo um tempinho mais, você pelo menos pode diminuir a sua posição. E aí você realiza parte do lucro e deixa uma menor posição ali, um menor percentual exposto ali naquela posição. Dessa forma você não estica demais a sua sorte a ponto de acabar estando posicionado na hora de uma possível queda. Ele avança aqui falando de objetivos. Antes de começar a corrida, estabeleça onde é a linha de chegada. Ele fala que essa importância de você ter um objetivo é fundamental para você não esticar a sorte. Porque você está esticando ali a sorte, buscando ter mais e mais ganhos em uma única posição, porque lá atrás você não definiu qual era o seu objetivo com aquele investimento. Não decidiu qual era o seu objetivo com aquela posição. E aí, por não saber onde é a linha de chegada, você acaba permanecendo muitas vezes tempo demais, se colocando em riscos desnecessários. A incapacidade de abandonar rapidamente um barco que esteja afundando provavelmente custou mais dinheiro a especuladores do que qualquer outro erro. Aqui ele traz o outro lado, né? Tem pessoas que ficam tempo demais em uma posição porque elas continuam crescendo e eles acabam estendendo essa posição, se colocando na possibilidade de pegar uma queda drástica. E aqui ele traz o outro fator, que é justamente o oposto, né? É quando a pessoa se apega a uma determinada posição, essa posição começa um movimento de queda e a pessoa não consegue desapegar. Ela acredita que determinado investimento, determinada posição tem o dever de dar um retorno para ela. Muitas pessoas não entendem que às vezes é importante você desapegar de uma posição ou desapegar de um investimento, assumindo
o erro, ou assumindo aquela perda, aquele prejuízo, e aí sim você pega parte daquele capital que sobrou, mesmo com prejuízo, você pega aquele capital, coloca em outras oportunidades, coloca em outros investimentos e em uma outra oportunidade você vai conseguir reaver aquele prejuízo e ainda fazer um lucro maior. Só que as pessoas às vezes ficam tão apegadas àquela posição que elas tiram de si a possibilidade de buscar esse lucro em uma outra posição ou em um outro investimento. O Max Gunther ainda traz aqui o seguinte: aceite pequenas perdas para se proteger das grandes. Aqui é justamente esse ponto. Cara, às vezes a perda ali, ela já está acontecendo. Se você aceita e admite aquela pequena perda, tirando o seu capital e colocando em uma outra possibilidade, em um outro investimento, uma outra oportunidade, aquela perda ali, pequena perda, é o que está te livrando de uma perda maior. Só que muitas pessoas se apegam emocionalmente a uma ação, a um investimento, uma determinada posição e não conseguem perceber a importância de se desligar em determinados momentos, assumindo o prejuízo. E aqui ele traz, dentro das estratégias dos banqueiros suíços, né? Ele fala o seguinte: no mundo do dinheiro, um mundo moldado pelo comportamento humano, ninguém tem a mais remota ideia do que acontecerá no futuro. Claro, todos nós pensamos no que talvez venha a acontecer e nos preocupamos com isso, mas tentar escapar a essas preocupações apoiando-se em previsões é pobreza na certa. O especulador de sucesso não baseia suas jogadas no que supostamente vai acontecer. Ele reage ao que realmente acontece. E ele fala o seguinte: nunca jamais perca de vista a possibilidade de ter apostado no cavalo errado. Nesse trecho, o que ele tenta mostrar pra gente é que a gente não pode negligenciar a importância do acaso nas nossas decisões. Cara, muitas vezes a gente vai tomar uma decisão racional baseado em diversas probabilidades, mas ainda assim o acaso exerce influência. E aí eu não posso me apegar ao que eu havia previsto lá atrás, baseado somente nos meus estudos, nas minhas análises e nas minhas probabilidades. Eu preciso reagir ao que realmente aconteceu, ao mundo real. Muitas vezes essas análises, elas ficam só na teoria. E beleza, se tudo der certo, pode ser que elas se concretizem. Mas se algo muda, você também precisa mudar. Você precisa saber reagir àquela mudança e adaptar o seu portfólio de investimentos. É fundamental você ter consciência de como funciona o mundo real e do poder do acaso dentro desse mundo real. Isso diz muito respeito aos estudos que o Nassim Taleb traz, né? Quando ele fala sobre o poder do acaso, por exemplo, e que a gente não pode negligenciar o que a gente desconhece. E a gente precisa ter consciência de que às vezes a gente vai estar errado. Muitas vezes, por maior que tenha sido a nossa análise, por mais consciente que tenha sido a nossa decisão, por sermos seres humanos, a gente pode ter apostado no cavalo errado, como ele diz. A gente pode ter cometido um erro, isso é natural. Então, para a gente se preservar dessa possibilidade de erro, a gente tem que trazer isso sempre em mente. A gente tem que sempre lembrar do acaso e de questões que talvez não estavam visíveis aos nossos olhos quando a gente fez a nossa análise, conseguindo assim reagir rapidamente ao mundo real e a esses acasos que acontecem. E avançando, ele diz o seguinte: não se deve ver ordem onde não existe. Deve estudar a especulação na qual está interessado, a mesa de pôquer, o mundo da arte, o que for. E quando topar com algo que pareça bom, aposte. Não se deixe, porém, hipnotizar pela ilusão de ordem. Seus estudos podem ter aumentado suas probabilidades, mas não se deve ignorar o imenso papel que o acaso desempenha em seu projeto. E aqui ele fala exatamente sobre esse aspecto do acaso. Avançando no livro aqui, ele fala o seguinte: por melhor que pareça o palpite, não permita que o arraste a excessos de confiança. Mantenha-se preocupado. A intuição pode ser um instrumento útil ao especulador. Não é, porém, a fórmula longamente procurada, infalível, para decisões financeiras 100% corretas. E quando ele fala aqui da intuição, ele está falando sobre o que a gente sabe, mas que não está na nossa mente consciente. Ele fala muito sobre o que a gente já teve contato em diferentes momentos, o conhecimento que a gente conheceu, teve contato, internalizou
mas não trouxe para o consciente. Muitas vezes esse conhecimento ele aparece na forma de intuição. Você não sabe explicar o porquê, você não sabe explicar a teoria por trás de um determinado pensamento, determinada linha de raciocínio, mas essa intuição está ali incubada no seu inconsciente. E aí você precisa maturar essas ideias, maturar esse conhecimento para trazê-lo para a sua mente consciente e assim tomar decisões ainda mais assertivas. Chegando já aqui perto do final dos trechos que eu destaquei do livro Axiomas de Zurique, ele fala aqui, em qualquer coquetel ou reunião, basta trazer investimentos à discussão que os clichês logo aparecem. A maioria das pessoas acredita que os antigos clichês são verdades indiscutíveis. Isso posto, vale a pena observar que a maioria das pessoas não é rica. Aqui ele traz a importância da gente não entrar no efeito manada, da gente perceber que se a maioria das pessoas está indo para um determinado caminho, provavelmente a melhor decisão a se tomar é ir para o caminho oposto. Mas isso não deve ser feito de forma irracional e automática, porque ninguém está errado 100% do tempo, como ninguém está certo 100% do tempo. Então, às vezes, a manada, como ele coloca, às vezes ela está certa. E se você for contra de forma irracional ou automática, você pode estar errando por bobeira. Então, você precisa ter em mente que, provavelmente, a manada está errada, a grande massa populacional está com um tipo de pensamento equivocado, mas ainda assim você precisa racionalizar sobre aquele pensamento, sobre aquela linha de raciocínio e tomar a sua decisão de forma consciente, buscando aumentar as suas assertividades. E ele ainda avança com relação a isso, de você ir na linha oposta da maioria das pessoas, falando aqui, que é muito difícil, porém, pensar sim quando à sua volta está todo mundo berrando não. Para alguns especuladores, esse é um dos grandes problemas. A pressão da maioria não só é capaz de demolir um bom palpite, como também nos faz duvidar, até mesmo quando sabemos que temos razão. Ir contra a maioria é uma das coisas mais difíceis do mundo. Não é fácil nem quando a discussão trata de fatos que podem ser vistos e medidos. Fica muito mais complicado quando se trata de questões de opinião, que não podem ser imediatamente verificadas, como é o caso dos investimentos. Muitas vezes, uma ideia ou uma linha de raciocínio, uma determinada posição que você tem em mente hoje, ela não vai dar um retorno de imediato. É uma linha que vai te gerar um retorno daqui a algum tempo. Então, se não pode ser medido de forma imediata, fica ainda mais difícil de você validar essa sua convicção quando está todo mundo ali em volta falando não, dizendo que esse não é o melhor caminho. Então, daqui ele traz a importância de você se cercar de pessoas que têm pensamentos ali que buscam crescer, que buscam retornos similares. Não adianta você estar buscando enriquecer, estar buscando a sua liberdade financeira, quando você está cercado de pessoas que não têm esse tipo de pensamento, esse tipo de objetivo. E aí ele até fala, aves de mesma plumagem voam juntas. Então você precisa ter consciência dessa fala e buscar se cercar de pessoas que tenham os mesmos objetivos. E aceitar conselhos e críticas de pessoas que já estão onde você quer chegar ou que já construíram o que você quer construir. Não aceite crítica de qualquer pessoa. Por mais que todo mundo ali à sua volta esteja falando não e você quer falar sim, cara, avalie cada uma daquelas pessoas se elas têm autoridade para estar dando pitaco ou dando conselho naquele ponto específico. Na maioria das vezes você vai perceber que não, elas não têm autoridade para poder falar sobre aquele determinado assunto. Então isso reforça a sua convicção de ir contra a grande maioria. Esse tipo de reflexão faz com que você consiga falar não, por exemplo, quando está todo mundo falando sim. E aqui ele fala com relação à estratégia especulativa, né? Certamente você pode perseverar em seus esforços para aprender, melhorar e ficar mais rico. Não caia, porém, na armadilha de perseverar na tentativa de arrancar um ganho de uma única especulação. Rejeite qualquer sensação de que determinado investimento lhe deve alguma coisa. Aqui é aquilo que a gente já falou lá atrás, sobre a importância de você aceitar determinados prejuízos, de você saber aceitar que você errou.
É natural do ser humano, você não vai acertar o tempo todo. Então é importante você aceitar que você errou em determinado momento, assumir determinados prejuízos, desapegando daquela posição para que você possa buscar um lucro maior em outras posições ou em outros investimentos. E o Max Gunter fala o seguinte aqui, ó. Acredito que o dinheiro perdido em especulações de curto prazo seja uma ninharia comparado às gigantescas somas perdidas pelos assim chamados investidores que deixam seus capitais empatados durante muito tempo em um só negócio. Do meu ponto de vista, os investidores de longo prazo são os grandes jogadores. Fazem uma aposta, plantam-se nela e se algo der errado podem perder tudo. O especulador inteligente agirá de forma rápida, mantendo suas perdas em um patamar mínimo. Aqui ele faz uma crítica àquela visão de investimento de longo prazo, que hoje é o modelo mais disseminado, né, ao longo do mundo, ao redor do mundo, porque é um modelo que é certeiro. Cara, dificilmente você fazendo essa estratégia de longo prazo, você vai ter grandes prejuízos. Se você vai fazendo ali uma boa diversificação, uma boa construção de portfólio, ao longo de muito tempo, isso vai dar certo. A grande questão é essa, é quando você precisa esperar 50 anos para poder chegar no objetivo. E ele fala que isso é extremamente arriscado, principalmente se você busca o longo prazo sem olhar para o seu portfólio de tempos em tempos, sem avaliar e fazer determinadas alterações dentro do seu portfólio. Muitas pessoas pegam essa visão de longo prazo, fazem suas posições, seus investimentos e esquecem. E ficam somente naquela posição ali durante muitos e muitos anos. E é onde ele coloca que aí é onde está o verdadeiro risco. É aí onde você se coloca em uma posição de ter o seu patrimônio afundando sem que você sequer perceba, porque você não está acompanhando ao longo do tempo. E dentro desse ponto, ele finaliza aqui falando o seguinte: não deite raízes em planos ou investimentos de longo prazo. Em vez disso, reaja aos fatos à medida que forem se apresentando no momento. Ponha seu dinheiro em negócios também à medida que se apresentam e tire-os dos riscos assim que eles aparecerem. Ele fala que um plano financeiro de longo prazo, de que realmente você precisa, é o plano de ficar rico. Ele finaliza o livro com essa fala onde ele quer mostrar para as pessoas que é mais importante você ter posições de curto e médio prazo em que você vai acompanhando e se adaptando de acordo com as situações, de acordo com a realidade do mundo, e que isso te proporciona retornos muito melhores do que o conselho de que você deve focar visando o longo prazo. Ele fala que no longo prazo o objetivo que você tem que ter é o objetivo de enriquecer, de conquistar sua liberdade financeira, de chegar em determinados patamares de patrimônio, de receita, e aí sim você vai adaptando seus objetivos, suas metas e ações de curto e médio prazo para chegar nesse objetivo de enriquecimento no longo prazo. Ele diz que essa é a melhor estratégia. E como que você desenvolve essa estratégia? É você evoluindo ao longo do tempo, através dos estudos, você ir melhorando a sua capacidade, as suas competências dentro do dia a dia. E dia após dia, evoluindo, avançando dentro da sua educação, dentro da sua instrução financeira, da sua inteligência financeira. Dessa forma, no longo prazo, você vai enriquecer. E você vai enriquecer porque você foi capaz de se adaptar no curto prazo e de moldar suas estratégias de curto e médio prazo buscando o enriquecimento futuro. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu trago conceitos abordados em diferentes livros de finanças e de empreendedorismo para gerar uma contribuição dentro da sua jornada empreendedora, dentro da sua busca pela liberdade financeira. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você consegue se lembrar que podem se beneficiar com esse conteúdo nesse momento, pessoas que você se lembra que poderão crescer mais e mais dentro das suas jornadas ao entrar em contato com esse conhecimento, com esse conteúdo. Então deixa o seu like e até a próxima.